Fala, cafezeiro! Hoje eu liguei aqui o modo nerd. Feito uma jaca mole que caiu do galho. Tava ali fazendo 1 milhão de conta ali, tentando entender uns números aí do mercado de café, aí baixou a Nazaré Tedesco. Vamos pro vídeo que vocês vão se ligar nessas contas aí hoje. Galera, hoje eu vim trazer para vocês através desse vídeo aí alguns números do mercado de café. E vou te falar uma coisa, deu trabalho essa pesquisa, viu? Porque tem muito site aí que tá muito discrepante o número que tá sendo apresentado lá. Foi tão fácil enganar vocês! Então eu busquei fontes seguras, órgãos competentes do mercado de café no Brasil e no mundo para trazer essas informações para vocês aqui. E a primeira coisa que a gente vai falar que é sobre consumo. Vamos lá. Essa acho que todo mundo já ouviu. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Ela perde só para água. Mas aí se a gente pensar que na hora de fazer café você usa água, o café sai na frente nesse caso, hein? Vamos começar a comer o café, né? Mastigar o pó, mastigar o grão, fazer virar pó, ingerir, que aí não precisa mais de água, tá tudo certo. Mas aí vira comida, não é bebida mais. O café também é o segundo commodity mais consumido do mundo, perdendo apenas para o petróleo bruto. Agora olha para você ver como é que essa competição é desleal. O café basicamente é utilizado para o consumo humano, né? Ou a gente usa ele como uma bebida em si, ou usa como ingrediente para alguma receita, é utilizado também pela indústria farmacêutica em alguns remédios, hidratantes, nessa parte de beleza, enfim. Agora, já o petróleo, gente, tem lugar que vocês menos imaginam. O óbvio que é utilizado em combustível, carro, moto, avião, patinete motorizado, tudo que tenha motor precisa fazer combustão, tem petróleo lá. É utilizado também em cosméticos, borracha, remédio, produtos de limpeza, asfalto, tecido sintético, em alguns alimentos como corantes, flavorizantes. Flavorizante, pra você que não sabe, é aquela coisa que dá aroma, flavors. Inclusive no chiclete tem petróleo. E hoje, inclusive, vou abastecer minha moto com chiclete. Vou jogar uns Sprite dentro do tanque. Ótimo! Você vai e não volta mais. E tem um produto aí que eu acho que tá na nossa vida em várias coisas, que é o plástico. Né, tem uma derivação do plástico que vem do petróleo. Então é o plástico que está no seu celular, no seu notebook, no seu óculos aí, ó. Tudo isso é derivado do petróleo. Aí fica difícil ganhar, né, gente? Imagina o tanto de coisa que nós vamos ter que inventar com café para aumentar o consumo e chegar no primeiro lugar aí. Apesar de que se meu celular fosse feito de café, né, com certeza a bateria ia durar mais. E indo nessa linha de raciocínio aí, ó, o café hoje é um dos commodities mais valiosos do mundo. Se você juntar todo o café produzido no mundo hoje e reunir ele, você vai ter um valor na sua mão de dinheiro de 100 bilhões de dólares aproximadamente, ficando em segundo lugar, perdendo só pro nosso amigo petróleo. E para onde que vai tanto café assim? Meu Deus do céu. Hoje o maior comprador de café do mundo é os Estados Unidos, que compra o equivalente de 26 milhões de sacas anualmente. Agora tá explicar que aqueles americanos tá tudo elétrico. Olha o que eu faço na cama dela. Mas tem um país que o consumo por pessoa hoje é considerado o maior do mundo, que é a Finlândia. Uma média de 12 quilos de café por pessoa consumido anualmente, que equivale mais ou menos a 4 xícaras de café por dia, que é o que a gente recomenda, né? Inclusive a medicina fala que você pode tomar em mais ou menos 4 xícaras de café diariamente. Vamos aproveitar que a gente está na Europa, vamos para a Itália, que é o berço do café expresso. O café expresso nasceu na Itália. E hoje lá na Itália é consumido de café expresso a quantia de 14 bilhões de xícaras de expresso anualmente. E como lá na Itália tem 60 milhões de habitantes, dá mais ou menos 230 xícaras de expresso por habitante em um ano. Então, se você for morar na Itália, saiba que para você manter esse número lá vigente, você vai ter que tomar um expresso um dia sim, um dia não, para você chegar nesse número anualmente. Capite? Agora, a nível mundial, vocês têm noção de quantas xícaras de café é consumido diariamente? Vou deixar você pensar um pouquinho aí. Ao menos passou o café? São 2,25 milhões de xícaras de café tomadas diariamente. Isso são as ingeridas, fora as que caíram no chão, as que quebrar, as que os baristas errar.
tem um desperdício aí ainda que a gente não contabilizou. E isso dá mais ou menos aí 800 bilhões de xícaras de café consumidas anualmente. E agora tem uma informação que é super relevante, que tem uma estatística lá no México que foge um pouquinho da regra e ela se alastrou mundo afora. Que foi depois que a dona Florinda começou a convidar o professor Girafales para tomar uma xícara de café, o consumo lá no México aumentou um pouco mais e isso se alastrou mundo afora. Vamos entrar para tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo? Ai, de maneira alguma. Queira entrar, por favor. Depois da senhora. Ai, obrigada. E dessas xícaras que são produzidas mundo afora, quantas xícaras são consumidas no Brasil? A gente tem uma equivalência aí de xícara diária do brasileiro muito próxima ao que dizem lá da Finlândia por pessoa, uma média de 3 xícaras por dia. Porém, a gente sabe que o consumo no Brasil ele tem esse problema, principalmente ligado à garrafa térmica, que às vezes a gente não consome aquilo que foi preparado e aí joga-se muito café fora. Agora vamos para os números sobre produção de café, porque para fazer esse tanto de xícara aí, haja porcelana, não é nem café. Café nós arrumamos, toma em outro lugar, não precisa ser na xícara não. Hoje o café é produzido em mais de 70 países no mundo. E ligado a toda essa produção do café, a gente tem aí empregados diretamente o número de 100 milhões de pessoas ligados à cafeicultura de forma direta, sem contar os que estão ligados de forma indireta, né? Então é muita gente envolvida nessas xícaras que são produzidas aí. E vou aproveitar aqui, vou deixar aqui no card um vídeo que a gente fala aí dos principais produtores hoje de café especial do mundo, para que você possa ir lá e conhecer a história de alguns. Então quando a gente fala de pessoas ligadas a tudo isso de forma indireta, um exemplo é as transportadoras, né? A gente envia um café aí para você e aí tem esse prestador de serviço que ganha um valor indireto através dessa prestação de serviço. Então se a gente for considerar essas pessoas indiretas, a gente tá falando de uma infinidade de pessoas. Mas eu tô falando de pessoas inteiras. A mãozinha, por exemplo, ela não tá no cálculo. E somente as fazendas de café hoje empregam 25 milhões de pessoas no mundo. São as pessoas que estão ligadas então nessa prática rural, no dia a dia lá da fazenda. E o trabalho dessas milhares e milhares de pessoas já chegaram ao equivalente de 170 milhões de sacas produzidas no mundo. E dessas 170 milhões de sacas, 63 milhões foram produzidas aqui no Brasil. E isso representa, no ano de 2020, o equivalente de 37% da produção mundial. Sendo assim, o Brasil é considerado hoje o maior produtor de café do mundo. Nesse ano foi feita então essa separação para entender quanto daquelas sacas representavam bons cafés de alta qualidade. E aí chegaram no equivalente de 10,7 milhões de sacas de café de alta qualidade. Infelizmente, os outros 53 milhões não eram cafés tão bons assim. Agora falando em Brasil, vamos ver os números daqui. No Brasil a gente tem 264 mil produtores de café registrados. Se você ainda não está registrado, liga lá na BSCA, porque esse número a gente buscou lá com eles e fala que você também é um produtor de café. E desses aí, 72% são pequenos produtores, que hoje produzem o equivalente a 20 hectares de terra, que na maioria são produtores de montanha e da cafeicultura familiar. Pegando a localização desses produtores, hoje a gente tem aí catalogado 1.900 municípios que têm café cultivado aqui no Brasil. Como no Brasil a gente tem 5.570 municípios, 34% dos municípios brasileiros cultivam o café. E aí falando do dia a dia do produtor, eu trouxe aqui alguns números, né, dos custos que o produtor tem para fazer a xícara acontecer. Vale ressaltar que esses números são focados aqui na região do sul de Minas. Pode ser que em outras regiões esse custo mude, tenha uma pequena variação. Hoje, só com mão de obra, o produtor gasta o equivalente de 40% da sua grana. 30% dos insumos, 8% em combustível, aí lá vai o danado do petróleo, 6% em energia, e olha quem toma café, viu? Mas é energia elétrica, gente, é um outro tipo de energia.
15% em manutenções, com a lavoura, com os equipamentos, com os tratores e etc. E 1% em outras coisas, que eu não sei o que é. Então vou descobrir o que é esse outros aí. Eu acho que é um cafezinho no final da tarde. E levando em consideração, então, esse produtor aqui do sul de Minas, a gente fez uma conta média aqui, arbustos de café por hectare. E hoje ele tem o equivalente aí em 20 hectares, mais ou menos 100 mil arbustos de café plantado, que vai dar mais ou menos aí uma média de 5 mil arbustos por hectare. E para vocês terem uma noção, a gente fez uma média aqui e cada um desses arbustos produz em média 340 gramas de café. E o que vai dar o equivalente a mais ou menos 34 xícaras de café se você usar 10 gramas de café no preparo de cada xícara. Então, para atender 2,25 bilhões de xícaras diariamente, a gente precisa de 66 milhões de pés de café produzindo diariamente. Como o café não produz todo dia, ele produz uma vez no ano. Se você pegar esse número, multiplicar por 365 dias, a gente precisa de 24 bilhões de pés de café produtivos anualmente. Ou seja, no planeta a gente tem 7 bilhões de habitantes humanos, que tem os que não são humanos. E aí imagina se os pés de café se revoltam contra a gente. Não ia ter o que fazer. Nós íamos perder com certeza, né? E sem falar que nós ia passar uma abstinência lá, que não ia poder mais tomar café. Você ia ver gente mordendo os arbustos para todo lado aí. Então, só para fechar, a gente falou aí que uma árvore produz 340 gramas, porém, de café como um todo. Quando você faz a limpeza e tira os cafés de baixa qualidade da amostra, você vai chegar num número aproximado aí de 250 gramas de café por árvore, que é o equivalente, se você usar a mesma regra lá de 10 gramas por xícara, de 25 xícaras diárias. Então, vamos pensar que o mundo todo resolve consumir café de alta qualidade. Vai precisar, por necessidade, de plantar mais café, senão a gente não vai dar conta do recado. E além disso, o produtor que ainda não está familiarizado com o cultivo de café especial, que eu já cansei de falar aqui em vários vídeos, que é diferente, quer buscar a fruta madura, quer fazer uma seleção, ter um bom pós-colheita e por aí vai, ele vai ter que estudar para alcançar esses 250 de aproveitamento por arbusto. Vale ressaltar e frisar aqui que essa estatística em gramas aí, a gente fez muita voltada aqui para Mantiqueira, para essa região. Mas o que eu quero dizer aqui é que o produtor, além da gente ter que plantar mais café, a gente vai precisar de uma dedicação de conhecimento dos produtores para alcançar essa qualidade que a gente espera na xícara. Porque esse dado a gente colheu literalmente de fazendas que já são especializadas em café de alta qualidade, em café especial há muitos anos. E aí, querendo ou não, por mais linda que seja a história do café especial, ele gera algum desperdício, alguma perda, né? São os cafés que realmente não vão ter aproveitamento. E agora o dado para finalizar, que não é o mais importante, mas ele também tem uma significância real na sua vida, é que em algum lugar aqui na tela você vai ver quanto tempo esse vídeo durou e é quanto tempo você perdeu da sua vida aqui comigo. E agora, se você pegar mais 20 segundinhos da sua vida, dá tempo de você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar ele com o seu coleguinha. Agora eu vou desligar aqui o modo nerd. Beijo na Dadaré e até a semana que vem. Na hora de eu ir pra casa, encerrar meu expediente. Chega por hoje.